Bom dia, 39º dia dos 40 dias de jejum e oração. A gente está falando ainda sobre os dons dados pelo Espírito Santo de Deus e esse assunto é tão abrangente, tem tanta riqueza de conteúdo na Bíblia. A gente falou um pouquinho sobre o texto de 1 Coríntios 12 no dia de ontem. A gente vai falar hoje sobre Efésios 4, do 11 em diante, né? Há uma outra explicação, uma outra visão, uma outra direção, deixando a coisa um pouco mais ampla no entendimento dos dons, justamente para te estimular a buscar os dons, a receber os dons, buscar o Espírito que dá os dons. Não somente buscar os dons, mas buscar aquele que pode te dar os dons, aquele que distribui os dons. E a palavra de Deus diz o seguinte lá em Efésios 4:11, algumas coisas bem interessantes para a gente aplicar aí para essa busca do Espírito Santo. E ele designou alguns para apóstolos. Ele quem? Aqui estou falando de Jesus. E a gente sabe que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então ele designou uma vontade de Deus. De novo confirmando aquilo que falava lá em 1 Coríntios. Ele designou, ele escolheu, ele que doou, ele que deu, ele que capacitou. Uma vontade totalmente dele e não do homem. Alguns para apóstolos, não todos. Eu acho muito legal esses detalhes e vale a pena a gente prestar atenção nas palavras, né? Na maneira como elas são colocadas. Alguns para apóstolos, porque outras pessoas também vão receber dons e dons diferentes. E essa coisa da diferença faz com que a gente se complete. Então, alguns ele designou apóstolos, outros ele designou profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Essa lista, na verdade, ela só completa a outra de 1 Coríntios 12 e 14, né? Assim como Romanos 12 também tem outra lista. São 3 listas que a gente encontra na Bíblia, além de alguns outros textos complementares que dão, né, uma visão de outros dons que existem na palavra de Deus. Tem gente que já encontrou 27 dons, outros 25 dons, mas a verdade é que há uma grande variedade de dons que Deus tem derramado, colocado nas pessoas para que a igreja funcione. Então, todas as áreas são vistas com maior cuidado justamente para que a igreja cresça. Quando a gente pensa, por exemplo, no dom de apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Deus tem no coração, né, que a igreja deve enviar, deve alcançar outras regiões. Lembrando de Atos 1:8, de Samaria, Judéia, confins da terra, a partir de Jerusalém, a igreja tem que olhar para o resto do mundo como o seu campo missionário e sempre tentar alcançar aqueles que estão longe ou perto. A Bíblia fala também sobre os profetas, essa conexão com Deus, essa coisa de transmitir, né, aquilo que está no coração de Deus para as pessoas, né? O profeta tem essa função de trazer uma mensagem especial da parte de Deus para edificação. A Bíblia fala que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então é importante o profeta, essa função profética, se manifestar dentro do corpo de Cristo. A Bíblia também fala aqui sobre os evangelistas, aquele que tem a facilidade de comunicar o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação, né, de todo aquele que crê. Então é importante que o evangelista, né, e ele que trabalha um pouco mais ali na Jerusalém, mas pode trabalhar também em outras regiões, em outras áreas, ele comunique o evangelho e ele capacite a igreja a viver exatamente dessa forma. Lembrando daquilo que a gente falou ontem, de que o dom é dado a cada um com o bem comum, com o objetivo comum, olhando sempre o crescimento
da comunidade. A Bíblia fala também em Efésios 4:11 a respeito de pastores, aqueles que cuidam, né, ajudam, estimulam, oram, visitam, nessa função um pouco mais junta de cuidado. E também fala de mestres, que é aqueles que ensinam a palavra, dão o conhecimento, capacitam, né, com o conteúdo da palavra de Deus, toda a igreja. Agora, uma coisa interessante, uma visão errada que as pessoas têm desses dons é que as pessoas que têm esses dons, elas são como se fossem super crentes, são pessoas especiais, são pessoas que Deus até gosta um pouco mais, e na verdade essa visão está errada. Deus não deu ou não colocou alguém como profeta ou pastor para que aquela pessoa se achasse mais do que as outras. O próprio Paulo fala lá em Romanos 12 que ninguém pensasse a respeito de si mesmo algo que não era verdadeiro, mas que fosse equilibrado naquilo que pensa a respeito de si. Ele fala isso no texto que cita os dons. Agora, a gente vai ver aqui na sequência do versículo, do texto, qual o objetivo de Deus dar dons específicos para as pessoas. Olha só, verso 12. Com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Então Deus levanta pessoas específicas, com dons específicos, para capacitar os santos. Quem são os santos? Eu, você, toda a igreja. Santos santificados em Cristo Jesus. Todo aquele que entregou a vida para Jesus. Então esses dons específicos são capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo para que toda a igreja cresça. Então, ele quer que todo mundo viva a função apostólica. Ele quer que todo mundo viva a função profética e profetize sobre as pessoas. Ele quer que todo mundo pastoreie. Ele quer que todo mundo, toda a igreja, ensinem uns aos outros. Ele quer que todo mundo pastoreie-se uns aos outros. Está no coração de Deus. Por isso que ele levanta pessoas específicas para poder capacitar toda a congregação. E para que ele quer capacitar toda a congregação? Para que o corpo de Cristo seja edificado. É assim que a igreja cresce, no exercício dos dons, no compartilhamento, treinamento desses dons, levando a igreja, né, a viver exatamente a mesma missão, a mesma função, com estratégias diferentes, mas caminhando na mesma direção. É assim que o corpo de Cristo irá crescer. E não somente isso, existem mais objetivos aqui por detrás disso tudo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Cremos na mesma coisa, né? E sabemos do mesmo conteúdo. Tudo isso é possível quando a gente recebe de pessoas qualificadas a informação dada pelo Espírito Santo. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quer ser parecido com Jesus? Você precisa dar ouvido àquilo que o Espírito está falando através das outras pessoas. Existe uma frasezinha muito legal na Bíblia, ela aparece inúmeras vezes, ela tem um objetivo muito legal. Essa frasezinha é uns aos outros. Através do uns aos outros, dos relacionamentos, Deus vai dando crescimento para a sua igreja. E a ideia é que a gente fique parecido com Jesus, através dos dons, da presença e manifestação do Espírito Santo. Isso é possível. O propósito, lá no verso 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, a proporção em que cada parte realiza a sua função. Então, quando Deus te dá um dom, Ele está esperando que você use esse dom
para capacitar outras pessoas. Aquele que tem o dom não é a última bolacha do pacote, nem é o filho preferido de Deus, mas ele está sendo colocado ali para servir toda a comunidade. Então, que em nome de Jesus, dentro desse contexto, você peça para o Senhor para que ele dê dons, busque a Deus e ele quer para que ele te capacite, para que a igreja cresça e ela possa se expandir. Deus te abençoe.